Irmãos, nós vamos dar sequência aos nossos estudos na carta no livro de Isaías, do profeta Isaías. Nós chegamos ao capítulo 45 e eu quero ler hoje 45 de 1 a 10. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre esse tema, o governo do oleiro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é que geras? E à mãe, que dás tu à luz? É um texto bem interessante para nós estudarmos e aprendermos o que o Senhor fala conosco. O tema da mensagem é praticamente esse versículo 9 e 10, é o governo do oleiro. Nós vamos chegar lá, mas antes vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse texto. Nós terminamos o capítulo 44, quem acompanhou, nós terminamos o capítulo 44, Deus falando sobre a sua soberania e sobre Ciro, o persa, o rei persa. Ele termina assim, 44, 27, vou projetar aqui. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Aqui nós percebemos Deus falando ou ressaltando a sua soberania, ressaltando o seu poder sobre todo o cosmos, e ressaltando o seu poder, a sua soberania e o seu controle sobre toda e qualquer pessoa. Se é rei, se não é rei, o Senhor mostra que Ele está no controle de tudo. E já adiantando alguma situação, todos estão sob o serviço do Senhor. Apesar de muitos acharem que não, mas estão todos sob o serviço do Senhor. O pastor aqui, o termo pastor, a palavra pastor usada aqui nesse versículo, ele era usado para reis também, sob a explicação de apacentar. Os reis, eles tinham também esta obrigação, ou este ofício, ou este objetivo de apacentar. Por isso que é usado aqui para Ciro, você é meu pastor. Pois bem, Ciro, ele foi um rei persa, e ele esteve sob o governo de Deus. Perceba, irmãos, que este rei, ele faria tudo que estava sob o comando do Rei Todo-Poderoso. Ou seja, Deus levantou Ciro para fazer a sua vontade. Deus levantou um rei que não o conhecia, como nós lemos aqui no início, no texto, um rei que não conhecia Deus, ou seja, ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não adorava o Deus de Israel, ele não tinha esse relacionamento com Deus, mas Deus o levanta justamente para fazer a vontade dele. Aí você pode dizer, mas como que levantou esse rei? Da mesma forma que Deus levantou Nabucodonosor. Se você estudar a história, Deus
levanta Nabucodonosor e chama ele de servo. Deus sempre na história levanta pessoas, levanta situações para que faça a tua vontade. E Nabucodonosor é uma dessas pessoas. Dá uma olhada ali, Jeremias 27:6, quando Deus fala que levantaria este rei. Quem foi Nabucodonosor, primeiramente? Nabucodonosor foi rei da Babilônia, entendeu? Ele fez lá o seu jardim suspenso e ele adorou aquilo como se fosse uma coisa maravilhosa, e Deus puniu ele por isso. Mas antes disso, em Jeremias 27:6, diz assim, o Senhor falando: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo, para que o sirvam. Ou seja, esse rei todo-poderoso, que era considerado um Deus para o seu povo, ele foi chamado pelo próprio Senhor de servo, servo do Senhor. Ou seja, Deus levanta Nabucodonosor, e se você tiver a oportunidade de ler o livro de Abacuque, que foi exposto daqui pelo pastor Danilo, você vai ver que o Senhor fala assim, que vai trazer os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Então, o Senhor trouxe a Babilônia disciplinar o povo dele. Então, Nabucodonosor, com todo o seu poder, ele foi chamado de servo do Senhor. Ou seja, todos estes homens, grandes ou pequenos, reis ou servos, estão sobre o serviço do Senhor. Um outro detalhe que nós precisamos avaliar aqui é que essa profecia, ela vem de encontro ao que o povo estava vendo, contrário ao que o povo estava observando. Por quê? Porque a profecia de Isaías, ela foi feita no século 8. E o exílio babilônico aconteceu no século 6, ou seja, 200 anos depois. Pensa bem, antes de Cristo, ele decresce, o século 8 vem antes. Então, Isaías profetizou 200 anos antes de acontecer. Agora veja bem, ele profetiza a reconstrução de uma cidade que não tinha nem sido destruída. Então, por isso que a gente fala assim, mas essa profecia, ela vem contrário ao que o povo estava pensando. É justamente isso. Então, eu levanto hoje e falo assim, Londrina vai ser reconstruída. Mas reconstruída do quê? Não foi destruída. Então, a profecia de Isaías, ela veio 200 anos antes, mais precisamente 210 anos antes de que tudo acontecesse. Ou seja, uma situação que você fala, mas é improvável, o povo não cria. Realmente é improvável. O povo não tinha essa visão de que aconteceria isso lá no futuro. E isso, irmãos, isso é verdadeiramente uma profecia bíblica. Isso é uma predição de Deus. Isto é Deus falando através do seu profeta. E mais interessante, que ele dá o nome de quem ele vai levantar para libertar o povo dele. Ou seja, Ciro, nessa época, também não tinha nascido. Também não tinha nascido. Ele dá o nome, eu vou levantar Ciro, mas quem é Ciro? Ciro não tinha nascido ainda. Eu vou levantar um homem para libertar vocês de um exílio que vocês ainda não foram levados. Então a gente começa a achar, nossa, isso é muito doido, isso é muito doido. E realmente é, por isso que entra a fé aqui. Muito bem, então a partir do versículo 1 até o versículo 45, ele detalha um pouco sobre este rei persa chamado Ciro. Ele diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido, percebe que ele troca a palavra, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedacerei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu vendo uma coisa com a outra. O final do capítulo 44, ele cita mais ou menos Ciro, e agora ele detalha a questão desse rei persa, e como ele será ungido, e qual vai ser o tamanho do governo dele.
É interessante que ele muda a palavra de pastor para ungido. Essa palavra ungido, ele significa Messias no hebraico e Cristo no grego. Então, Ciro é um tipo de Cristo, é um tipo de libertador e um tipo de resgatador, que ele viria sob o governo do Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o que Ciro fez ali com os judeus na Babilônia, aponta para Cristo que faria com o seu povo através da igreja. Então, Ciro é um tipo de Cristo que libertaria o povo, apontando para o verdadeiro libertador, que é Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, ele foi qualificado, ele foi designado para essa obra poderosa pela vontade soberana do Senhor. Ele não simplesmente acordou lá quando ele invadiu a Babilônia, eu vou libertar o povo pela minha própria vontade. Lembre-se, ele não conhecia Deus, ele não tinha um relacionamento com Deus. Então toda a obra desse rei foi sobre a deliberação, sobre a orientação, sobre a vontade de Deus. E se você prestou atenção no texto, você observou o seguinte: mas por quê? O Senhor fala, eu estou te levantando por amor do meu povo. Eu estou te levantando por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Ou seja, qual é o objetivo disso? É em favor do povo judeu que tinha sido levado cativo para a Babilônia por 70 anos. Ou seja, e qual seria o tamanho do desafio de Ciro? A Babilônia, irmão, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que era a maior potência da época, potência militar, potência financeira, e eles se orgulhavam demais das suas defesas. Vocês lembram, voltando um pouquinho, vocês lembram das cidades do Antigo Testamento? Todas elas eram cidades muradas, não eram cidades gigantescas, eram cidades muradas. E eles se vangloriavam das suas muralhas. Eu fui dar uma pesquisada aqui, qual era o tamanho da segurança que eles colocavam na Babilônia. Só vou ler aqui. O muro interno, tinha 2 muros. O muro interno tinha 6,5 metros de espessura. E estava separado pelo muro externo, que tinha mais um espaço de 7,5 metros. O muro externo tinha 3,70 metros, mas tinha um espaçamento de 7,5 metros. A cerca de 20 metros desse muro havia um fosso cheio de água do rio Eufrates, com mais de 50 metros de largura. Então, esse era o desafio que Ciro tinha que fazer. Ou seja, sobre a visão humana, a conquista da Babilônia era improvável. Era improvável. Como que alguém poderia fazer essa conquista? Que alguém poderia derrubar esses muros, passar pelo rio e tudo mais? Aí você pode perguntar assim, mas como que ele invadiu então a Babilônia? Como? Pensa bem, esse rio que corria ali, eram as águas do rio Eufrates. O que Ciro fez? Ele desviou o rio Eufrates e entrou pelo leito do rio. Simples assim. A história diz, entendeu? Que ele desviou, ele diz aqui, Ciro o Grande invadiu a Babilônia em 539, desviando o rio Eufrates e levando suas tropas pelo leito seco do rio. O rio passava pela Babilônia, ele desviou o rio, secou aquele caminho e ele entrou pelo leito do rio. Ou seja, irmãos, Deus estava no controle e pela invasão e pela libertação do povo. Ou seja, voltando aqui um pouquinho, o cumprimento desse versículo 1 ao versículo 3 que nós acabamos de ler aqui, quando ele diz assim, eu levantarei Ciro, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos. Quando que aconteceu isso? Qual que é o cumprimento desta profecia? O cumprimento desta profecia nós vemos lá no livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 6. Deixa eu contar a história para você. O que acontece? Você sabe que Nabucodonosor era o rei
da Babilônia. Só que o Senhor castigou, colocando ele no pasto para comer grama, porque ele se exaltou. No lugar dele entrou um homem chamado Belsazar, que era o filho dele. E Daniel 5:6 mostra o cumprimento desta profecia de Isaías. Olha só. No mesmo instante, ou seja, Belsazar deu uma festa com todos os seus oficiais, seus reis, deu uma festona lá. Quando eles estavam lá bebendo, chapando coco, a Bíblia diz assim, ó, no mesmo instante apareceram uns dedos da mão de homem, e escreviam defronte o candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante dele, não só dele, se eu tivesse visto aquilo lá, eu também tinha mudado. E os seus pensamentos o turbaram, e as juntas de seus lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. Irmãos, é tuc, tuc, tuc. Imagina só, imagina se aparece um dedo ali escrevendo. Você imagina? Eu vou lembrar aqui da história. Um dia o pastor Thomas falou o seguinte para nós aqui: irmãos, se aparecer um dedo escrevendo naquela parede ali o que você pensou na última hora, você fica aqui? Não fica um. Mas eu vou falar só a tradução dele. A tradução é o seguinte: pesado foste na balança e achado em falta. Nesta noite eu vou tirar o teu reino e vou dar para os medos e persas. Quem era Ciro? Rei persa. Ou seja, irmãos, você tem dúvida de quem está no controle da situação? Controle do universo. Uma cidade, a invasão era assim, era improvável. O cara desvia o leito, entra e o Senhor faz tudo aquilo. Ou seja, outra coisa aqui, Babilônia tinha aproximadamente 100 portões de bronze. E é justamente isso que o Senhor diz assim: eu destrancarei todas as portas de bronze. E os seus trincos eram do mesmo material. Tudo só. Quando ele diz assim, eu irei adiante de ti. O que significa aqui quando ele diz no texto? Ou seja, todos os empecilhos serão destronados para que você conquiste a Babilônia e liberte o meu povo. Para que você vá à frente, mostre o seu poder, mas o objetivo é libertar o meu povo. E aí eu fiz uma aplicação, irmãos. Quando nós nos conscientizamos de que Deus deve estar à nossa frente em tudo, os caminhos são aplanados. Eu não estou falando de resolução de todos os problemas. As resistências desaparecem, as portas e os ferrolhos são quebrados. Mas quando nós puxamos Deus para trás, quando eu estufo o peito e deixa comigo porque eu sei como que resolve isso daí, sou experiente, deixa comigo, eu sei como fazer, eu sei como resolver essa questão, eu sei como ganhar essa batalha. Geralmente sofremos até reconhecer quem está no controle. Geralmente, irmãos, geralmente, e você sabe do que eu estou falando, geralmente a gente sofre, aquilo dói até eu reconhecer quem efetivamente está no controle da minha vida. Isso se você é um cristão, se você é um crente em Cristo Jesus, se você crê em Cristo, nós devemos deixar o Senhor comandar. Vai doer? Vai. Dói muito? Dói. Mas a disciplina do Senhor é para o nosso aperfeiçoamento. A disciplina do Senhor é para nosso aprendizado. A disciplina do Senhor é para moldar o meu e o seu caráter o mais próximo, para parecermos o mais possível em Cristo Jesus. Ainda no versículo 13, irmãos, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que significa isso? Significa que a Babilônia, ela tinha muitos tesouros, e esses tesouros eles ficavam escondidos.
E quando o Ciro entrou, ele pegou todos esses tesouros. Fala, mas como é que você pode falar uma coisa dessa? Eu não posso. Quem falou isso foi Esdras. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, é um texto comprido, mas vale a pena a gente ler. Esdras, veja bem, olha só o salto que eu estou dando. 200 anos antes, eu estou falando de Esdras depois da libertação. Então eu estou dando um salto aqui de pelo menos 270 anos, certo? Mas olha o que Esdras disse. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 8, quando voltaram da Babilônia, sob comando de Zorobabel, Esdras, Neemias, que depois foi construir os muros, e por aí vai. Então o que diz Esdras? Olha só, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além da dádiva voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com as coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. E aqui vem, também Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os entregou contado a Sesbazar, rei, príncipe de Judá. Irmãos, veja a história. Nabucodonosor pegou todos os tesouros de Jerusalém, levou para a Babilônia. Belsazar deu uma festa, tirou os utensílios da casa do Senhor, bebeu nos cálices que não podia, o Senhor feriu ele, colocou Ciro foi lá, pegou todos os tesouros e devolveu para Jerusalém. Cara, isso é doido, filho. Isso é maluco, mas isso é Deus no controle. Isso é Deus no controle. Isso faz, eu assim, ó, é isso. Isso é Deus no controle. O problema é que eu e você, nós somos geração WhatsApp, filho. Nós queremos que o negócio acontece ontem. Só que Deus tem os planos dele e o tempo dele. Então nós somos imediatistas, nós queremos que Deus resolva já. Só que Ele tem o planejamento dele. Ele tem, irmãos, e quando a gente olha para isso aqui, fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. A história foi escrita, a história foi planejada, e o Deus da história faz cumprir do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Ou seja, irmãos, às vezes Deus age de uma forma que eu, na minha mente limitada, e você também, você olha e fala, não, se fosse eu, não fazia assim não. Ele vai errar, mas vai dar errado isso aí. Sabe aquele negócio assim, isso não vai dar certo. E dá certo, porque Ele está no controle. Irmãos, às vezes nós vemos hoje pessoas se levantando como se fossem os donos, fazendo, desfazendo, e canetando para cá e canetando para lá, como se fosse, tudo isso está sob o comando de Deus. Tudo isso, Deus não perdeu o controle. Homens querendo desafiar a autoridade do Senhor, Deus não perdeu o controle. Se não perdeu deles, da minha e da sua vida, menos ainda. Vamos lá para o versículo
4, que diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Esta era a questão, irmãos, que a palavra que estava na vontade do Senhor. Esta é a questão, a libertação dos judeus e a glória de Deus. Ou seja, a glória dele, ele não divide com ninguém. Ele poderia ter usado uma outra pessoa? Poderia. Poderia ter usado Daniel? Opa! Poderia ter usado Sadraque, Mesaque e Abednego? Poderia. Poderia ter usado Zorobabel? Poderia ter usado Esdras? Poderia ter usado uma outra pessoa? Poderia. Mas ele usou Ciro. Ele usou Ciro. Mas e por que ele usou Ciro? Porque ele quis usar Ciro. Por que ele é misericordioso? Porque ele quer ser misericordioso. E como ele disse, eu serei misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso. Ele usou Ciro porque ele quis usar Ciro. Da mesma forma que ele usou a Assíria para castigar o reino do norte, da mesma forma ele usou Nabucodonosor para levar cativo o reino do sul, da mesma forma ele usou Ciro para libertar o povo, da mesma forma ele usou Satanás para falar lá no caso de Jó, na mesma forma ele usou a mula para falar com Balaão. Ele usa quem ele quer. E ele dá um detalhe aqui que choca a minha mente finita: mesmo que você não me conhecesse. Você não me conhece, Ciro, mas eu vou te usar. Você não me conhece, mas eu vou te usar. E sempre, irmãos, para a glória deles. Muitas vezes eu e você não entendemos, mas Deus, ele é transcendente, ele está acima da minha e da sua compreensão. As suas misericórdias são para nós também. E eu quero dizer para você o seguinte: ser instrumento de Deus. Você já ouviu aquela fala assim: rapaz, aquele homem é um instrumento na mão de Deus. Ser instrumento de Deus não significa conhecer a Deus, tá? Não há relato nenhum de que Ciro tenha sido convertido. Ser instrumento de Deus não significa ser filho de Deus. Nabucodonosor, a gente crê que ele creu em Cristo, mas os outros não. Lógico que a mula de Balaão não ia se converter, né? Absolutamente, nem Satanás. Mas os outros, não há relato de que Ciro, pelo menos eu não achei, de que Ciro tenha sido convertido. Ou seja, do versículo 5 a 7, Deus revela, irmãos, os seus planos, usando de novo Ciro. Ele diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Muito bem. Em primeiro lugar, ele deixa muito claro aqui, mais uma vez, que ele é o único Deus. E fora dele não há Deus. E por que ele fala? Por que ele ressalta a sua soberania e controle sobre a história? Isso ele traz, irmãos. Se a humanidade, vou trazer um macro aqui, se a humanidade tivesse isso como certo no seu coração, ter certo, de que eu sou Deus, não há outro, fora de mim não há Deus. Se a humanidade tivesse certo isso, não haveria idolatria. Eu vou repetir, se a humanidade tivesse isso no seu coração, se o homem tivesse isso certo no seu coração, não haveria idolatria. O que é idolatria? É trocar Deus por qualquer outra coisa, é adorar qualquer outra coisa, objeto, qualquer outra coisa, ou você mesmo, além de Deus. Se o homem tivesse isso no seu coração, ele também não se desviava para caminhos errados. Não há, irmãos, fora dele,
nenhum autoexistente, nenhum autossuficiente, nenhum infinito, nenhum eterno. Não há. E todos que querem confrontá-lo são derrotados e são chamados de falsos. Há até um discurso nessa direção, mas a prática é contrária a isso. Ou seja, irmãos, a humanidade, o homem, precisa ter essa revelação que é dada pelo Espírito Santo de que só há um Deus e nenhum vai substituir. E essa advertência do Senhor também ela foi dada para que o povo não adorasse Ciro como Deus, apesar de que o rei persa não era considerado um Deus. E eu vou ter que ler aqui, porque a informação é interessante, mas sim o governante do Império Persa, que detinha poderes políticos e religiosos. Ou seja, a religião dos persas era zoroatrismo, também conhecido como mazdeísmo, que se caracterizava pela dualidade entre o bem e o mal. Os persas acreditavam que Asrura e Mazda eram os deuses do bem e Arimã, o deus do mal. Eu li porque falar esses nomes aqui vai ser difícil. Os persas também acreditavam em deuses totêmicos, ou seja, adoravam o sol, a lua, a terra, a água e os ventos. Diante disso, irmãos, diante desta certeza, o versículo 7 foi colocado aqui de forma pelo profeta maravilhoso, que diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ou seja, irmãos, aqui a gente precisa parar um pouquinho. Aqui nós precisamos parar um pouquinho. Sabe por quê? Tem muita gente que faz uma teologia em cima disso aqui. Tem muita gente que acusa Deus de ser o autor do pecado em cima deste versículo. Por isso que é maravilhoso você fazer exposições, pregações expositivas. Porque você vem no contexto, entendeu? E quando você vem no contexto, não precisa nem explicar. Você está vendo que não é nada disso. Não, está vendo? Isaías diz que Deus cria o mal, então ele é autor do pecado. Não, filho. Não, irmão. É só você olhar o contexto. É só você olhar o contexto. Esse texto traz, eu sei disso, ele traz uma carga teológica grande. Primeiro, eu vou falar para você o que é que o texto não diz. O texto não diz que Deus é o criador do mal. O mal moral procede do homem, do pecado. É responsabilidade do homem. Tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O mal moral é consequência do pecado. Então, é responsabilidade minha e sua, não de Deus. Ah, mas e o que é esse mal? É o físico. São catástrofes, é isso que ele está dizendo. Eu vou adiante de você, eu vou arrebentar as portas, eu vou fazer. Esse é o mal físico e não o mal moral. Ficou claro isso, irmãos? Isso pode ser visto aonde? No contexto. Esse mal que ele está dizendo aqui, eu crio o mal, ele é o contrário de paz. Ele é o contrário de paz. Deus gera tanto a paz quanto as catástrofes. Deus faz uma coisa e faz outra, mas não coloca isso. Deus não é o autor do mal. E é porque João diz o seguinte, primeira carta de João: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ou seja, ele não é o autor do mal. Ou seja, vamos caminhando. O versículo 8, irmãos, é um daqueles versículos que aparece que enlouquece os estudiosos. Mas o que o profeta teve que colocar esse versículo aqui? O que significa isso? Jesus diz assim, ó: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifica a justiça, eu, o Senhor, as criei. Irmãos, eu fui buscar ajuda ao meu amigo querido João Calvino, meu chegado, estamos juntos. Ele diz assim, ó: este verso
é muito poderoso para confirmar os piedosos na esperança de futura redenção. Para o povo, onde quer que olhasse, não via nada além de desespero. Veja bem, é verdade, estão no cativeiro. Se eles viraram os olhos para o céu, ali viram a ira de Deus. Se em direção à terra, também havia aflições e castigo. E, portanto, nada adequado para levá-los a receber esperança favorável era visível. Por esse motivo, o profeta os confirma e ordena o céu e a terra que não continham nada além de ameaça e terrores, a fim de produzir salvação e justiça. Ficou claro? Não, absolutamente. Não ficou claro, mas um pouquinho de clareza. Ou seja, o que significa, contextualizando esse texto aqui? Significa o seguinte, irmãos: o versículo aponta para uma libertação improvável dos judeus. Ele vai em 3 direções. Primeira, aponta para uma direção improvável dos judeus. Aponta para uma libertação dos remidos que viriam com o Messias, e aponta definitivamente para a igreja, que tem o papel de dar continuidade à pregação do Evangelho e resgatar os perdidos deste mundo. Então ele aponta para essas três direções. Muito bem. Enquanto o versículo 8 é uma expectativa, o versículo 9 e 10 é uma realidade, que diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher: que dás tu à luz? Ou seja, são 4 perguntas que não deveriam ser feitas. 4 perguntas que não deveriam ser feitas. Ou seja, irmãos, ninguém pode acusar Deus de estar fazendo algo errado. Ninguém pode acusar Deus de não saber o que Ele está fazendo. E quando nós estamos olhando para nós mesmos, nós entramos em desespero. Quando nós olharmos para o Senhor, nós vamos entender que Ele está no controle. E essas perguntas aqui são perguntas que não deveriam ser feitas. Eu vou dizer para você o seguinte: você se encaixou nesse versículo aqui? Você se encaixou nesse versículo aqui? Eu vou dizer para você aonde que eu e você deveríamos ou devemos nos encaixar. No 9. Sabe aonde eu e você nos encaixamos nesse 9 aqui? Cacos entre cacos. Sabe o que significa cacos entre cacos? Pó. Sabe o que significa cacos entre cacos? Sabe qual que é a minha e a sua relevância? Nenhuma. Aquele que contende com o seu Criador, o caco entre cacos. Senhor, eu não concordo com o Senhor. Está errado. Caco. Você lembra do título? O governo do oleiro. Eu quero citar 2 textos, Antigo e Novo Testamento, sobre este assunto. Primeiro texto, Jeremias 18, de 1 a 6. Talvez você já conheça esse texto aqui. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro,
tornou a fazer dele outro vaso, porque o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos para o novo. Mas, ó homem, Paulo escrevendo aos Romanos, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Eu tenho certeza que Paulo estava considerando Isaías ou Jeremias. Ou seja, irmãos, volta aqui. Eu não posso fazer com você a mesma coisa? Quem é você, Flávio? Caco, Senhor. Quem é você, senhor fulano de tal? Caco, entre cacos, barro, e barro mole, Senhor, que o Senhor precisa ter misericórdia para moldar. Por que você questiona o Criador? Por que você questiona o oleiro, meu irmão e minha irmã? Por que você estufa o seu peito? Por que você deixa a sua razão se elevar e dizer: Deus errou, eu preciso, eu determino, eu reivindico, eu quero, me dá o que é meu, Senhor? Você sabe o que você vai ter, né? Se o Senhor der o que é teu, né? O inferno. Seja justo comigo, Senhor. Também você sabe o que você vai ter, se Ele for justo com você, né? O inferno. Mas a minha e a sua oração, de joelhos, chorando: muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor, porque eu sou barro, e o Senhor foi misericordioso comigo, e hoje eu sou o teu servo pela tua graça, além de ter sido misericordioso. Senhor, me segura, Senhor. Tem veio aqui na minha mente agora alguma coisa do passado que dizia assim: segura na mão de Deus e vai. Não faz isso não. Senhor, se o Senhor não segurar na minha, eu vou cair. Se o Senhor não segurar a minha, eu vou cair, Senhor. Senhor, me segura, me ajuda nessa perseverança até o dia que o Senhor Jesus voltar, ou o dia que eu morrer. Qual o poder de Deus sobre nós, irmãos? Qual o poder de Deus sobre você? Total. Somos barro e não o oleiro. E o barro não tem condições de dizer ao oleiro como ele deve ser feito ou como ele deve ser moldado, com alça ou sem alça. Tem os barros que são mala, né? Que quer que sem alça, inclusive. Senhor, tem misericórdia de mim. Por que o Senhor fez isso ou deixou de fazer aquilo? Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos estas reclamações? Por que o Senhor fez isso ou deixou de fazer aquilo? Por que as pessoas se levantam como se estivesse no controle, faz, desfaz, achando que é olheiro, mas continua sendo barro? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa prepotência, da nossa arrogância, e nos leve a reconhecer a sua soberania, o seu governo. Ele já foi misericordioso comigo e com você, nos enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. Irmãos, Cristo derramou o sangue na cruz para comprar pecadores como eu e como você, para salvar pecadores como eu e como você. Ele fez isso, não foi por obrigação, ele não fez isso por determinação. Não, você, não, eu não quero ir, não, você, não, eu não quero ir, você vai, não, tá bom, então eu vou. A Bíblia diz que ele se entregou espontaneamente.
morreu na cruz para salvar pecadores como eu e como você. Se você for sincero com você mesmo, se você for sincero com você mesmo, você vai chegar à conclusão de que você não merecia. Você vai chegar à conclusão de que você não merecia. Se você chegar à conclusão de que você merecia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você já crê em Cristo Jesus, se você já foi resgatado deste mundo, se você já é um novo, um nascido de novo, se você já crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmãos, glorifique a Deus, não bata no peito dizendo, fui eu quis, se eu quis. Não, irmãos, agradeça a Deus e diz, Senhor, muito obrigado. Se você ainda não tem essa experiência do novo nascimento, de uma vida, de um relacionamento, de um evangelho, de viver para Cristo, peça a Ele, só Ele. Eu já repeti isso daqui 20 vezes, eu vou repetir 21ª. Eu chego, nós que pregamos aqui, até os teus ouvidos, irmão, mas ao seu coração só o Espírito Santo. Então não adianta fazer um apelo, vir aqui na frente, eu quero, não, é o Espírito Santo que vai testificar isso no seu coração. Só Ele pode fazer isso. Amém, irmãos? Que Ele, o Espírito Santo, Ele te leve a um relacionamento com Ele. Que o Espírito Santo te incomode, mas sabe aquele espinho no calcanhar, assim, que você pisa, dói? Ai, que o Espírito Santo faça isso no seu coração, te espete, mas espete mesmo, para que você busque, para que você tenha um relacionamento com Ele.